Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Aline vai chamar Caio para fazer amor na beira do rio. Tudo aconteceu quando a protagonista da novela das 9 estava se banhando em seus rios. E aí o Caio, que foi visitá-la, acabou encontrando a Aline ali tomando um banho de rio. Caio fica surpreso com o que vê, mas a Aline pede para Caio se retirar. Caio sai imediatamente do lugar onde a Aline mandou ele sair. E aí quando o Caio tá no meio do caminho, ele volta. E aí ele fala: Aline, tem certeza que você quer que eu vá embora? Aí a Aline fala assim para Caio: não, Caio, eu não quero que você vá embora. Vem! Caio imediatamente entra na água e beija a Aline. E os dois ali mesmo se entregam à paixão que sente um pelo outro e acaba fazendo amor na beira do rio. E quando terminar, o Caio dirá: essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas a Aline não vai durar muito ao lado de Caio, pois ela vai deixar muito claro para ele que não vai querer manter contato com o Caio, pois ele está noivo de Graça. E só vai voltar a falar com o Caio novamente depois que ele não tiver mais noivo de Graça. Bom, isso especificamente aconteceu quando a Aline descobriu que o Caio estava sendo enganado por Graça. Bom, o que acontece é que a Irene contratou 3 atores para dizer que Graça estava em uma gravidez de risco. A Irene contratou 3 atores para se passar por 3 médicos e tentar enganar Caio, porque viu que Caio estava muito próximo a Aline e ainda estava mostrando que estava completamente apaixonado por ela. Então, sendo assim, a Irene resolveu bolar um plano para cravar de vez o casamento entre Caio e Graça. E ela fez isso porque ela acreditava que Caio não iria se casar com Graça e ela queria, de qualquer forma, fazer ele se casar. E assim ela queria tocar nesse lado sensível de Caio, que Caio tem remorso pela morte de Daniel, e aí ela queria tocar nesse lado sensível de Caio. Então ela inventou isso. O que acontece é que Angelina viu na hora que ela pagou os 3 atores e ela começou a supor isso. Ela deduziu que essa gravidez de Graça não é de risco. Foi Irene que arquitetou isso para prender Caio com Graça, para fazer Caio se casar com Graça. E aí ela conta para Lucinda. Lucinda, que tinha salvado a vida de Aline alguns capítulos anteriores, quando o Ramiro tentou matá-la mais uma vez a mando de Irene, estava mais próxima de Lucinda. E ela acabou ouvindo de Lucinda que Caio estava sendo enganado por Graça, após ela desabafar, dizendo que estava completamente apaixonado por Caio, etc. Mas Caio ia casar com a Graça. E aí Lucinda diz que Graça está enganando Caio, bom, com a ajuda de Irene. E aí a Aline vai conversar com Caio, diz que ele está sendo enganado por Graça. Caio não acredita, mas ainda assim vai confrontar a sua noiva. E ele fala assim para Graça: você está me enganando, Graça? Você está inventando essa história que você está com a gravidez em risco para me fazer eu casar com você? Graça finge um desmaio, assim como fez com Daniel, foi terminar o noivado com ela. Daniel acreditou, assim como o Caio também vai acreditar. Quando ele vê a Graça desmaiada, ele se sensibiliza pela situação de Graça e promete que vai honrar com sua promessa em se casar com a filha de Gladys. Hoje, no capítulo que vai ao ar, a Irene vai dar uma ordem para Ramiro, mandar ele matar a viúva. Mas Ramiro vai dizer para a Irene que ele não pode fazer isso porque o delegado está na cola dele. É aí que Irene tem uma ideia: tentar matar a viúva e deixar parecer que foi um acidente. E ela diz a si mesma que Ramiro vai ter que seguir as instruções dela, que assim tudo vai ficar parecendo que foi um acidente. Olha só o que ela diz: vou dizer como você vai fazer. Você segue minhas instruções.
Temos um carro velho, quase sem uso, no fundo da garagem. A viúva está indo buscar o filho na escola. Deve ficar algum tempo esperando. Você vai até a porta do colégio e atropela essa mulher. Acabe com ela. Quer me ver sorrindo novamente? Faça esse serviço. E Ramiro vai seguir as instruções da sua patroa. E quando a Aline sai do carro e vê Lucinda, ela cumprimenta ela, a sua amiga. Quando ele vê a filha de Jussara, o Ramiro acelera o carro para cima da professora, que será alertada por Lucinda, que salvará a vida dela. Eita, gente, essa foi por pouco. Bom, outra situação também será quando o Rodrigo for confrontar Antônio Lacerda para saber mais sobre o passado de Agatha e ele. É isso mesmo. O Rodrigo quer saber se Agatha pode ter fugido à morte, porque ele recebeu informação muito valiosa. Ele contratou a Amanda de Caio, um escritório de investigação no Rio de Janeiro, para saber o que aconteceu com o corpo da mãe de Caio. E ele descobre que a Agatha está movimentando o CPF dela. E o Rodrigo vai confrontar o Antônio Lacerda e diz se ele realmente viu o corpo de Agatha sendo enterrada. E aí ele diz: claro, que pergunta é essa? Eu vou dizer, sinceramente, eu amava a Agatha. Quando ela morreu, foi uma dor que eu não sou capaz de descrever. Todos dizem que eu sou insensível, mas a Agatha tocou no meu coração de um jeito que nenhuma mulher voltou a tocar. E o advogado de Caio pergunta para Antônio Lacerda se Agatha cogitou alguma vez terminar o casamento com ele. O Antônio Lacerda diz que sim, mas ele explica com mais detalhes que isso só foi da boca para fora. Ele diz assim mesmo: bobagem de mulher, a gente brigava, mas ela estava esperando o Caio. Vou confessar, eu era muito ciumento, brigava até demais. Pediu para terminar o casamento, mas eu acho que era da boca para fora. Quando o Rodrigo ouve da boca do pai de Caio que Agatha queria se separar dele, o advogado pergunta para Antônio Lacerda qual foi a resposta dele para Agatha. E o pai de Caio responde: naquele tempo eu era cabeça esquentada. Ainda sou, mas antes eu era um touro. Passava por cima de tudo e de todos. E aí Rodrigo fala para ele assim: você não acha que se Agatha fosse se separar de você, ela iria avisar ou ela iria fugir? Aí Antônio Lacerda fala assim para ele: olha, eu não tô gostando do rumo dessa conversa. Eu vi a Agatha sendo enterrada, então eu não quero mais conversar sobre isso. Me dê licença, sai, sai. Bom, do jeito dele grosso, né? Então vocês já entenderam o que aconteceu de fato com a Agatha, né? Eu queria comentar sobre esse momento quente entre Aline e Caio. Gente, que é isso? A Aline chamou Caio. Eu confesso a você que eu fiquei muito surpreso quando ela chamou o Caio. Caio fala assim: Aline, você tem certeza se você quer que eu vá embora, Aline? Não, Caio, eu quero que você fique. Vem, Caio, vem. Caio vem correndo e aí beija ela e os dois ali faz amor. Mas depois ela vê que não faz mais sentido ficar ao lado de Caio, ainda mais sabendo que Graça tá enganando ele. Então ela resolve se separar dele. Eu acho que foi a postura mais ideal que ela fez, sabe? Eu acho que viver ao lado de Caio nessa situação não é legal, sabe? Não é a melhor coisa que ela poderia fazer na vida dela. E pelo contrário, né? Eu acho que ela tá atrasando a vida dela, vivendo com Caio assim, né? Vocês também não acham? Então, assim, acho que a Aline é muito bonita. E tem homem solteiro aí que queira ela, não, gente? Mas comentem aí o que é que vocês acham, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, acione a notificação, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau.